antes da manchete, Marcelo André, o que tem aí? O que você recebeu, por favor? Qual é a primeira do dia? Bom dia. Estou recebendo um bom dia aqui do Luiz Roberto, lá do Costa e Silva. Do Luiz Roberto? Não, do Luiz Carlos, desculpa. Mandei encaminhado para você. É do Luiz Carlos ali do Costa e Silva, fazendo uma reclamação, que é uma constante reclamação aqui no programa também, né, Luiz? Que é do mato ali no pátio do Hospital Ana Costa, dizendo que ele foi levar a filha até o Hospital Ana Costa, e naquela região onde ficam os carros estacionados ali, na área a caminho do hospital, tinha muito matagal, e ele resolveu recorrer aqui ao programa para ver se a gente consegue ter informação se é da competência da prefeitura, pedindo daqui, se é da competência, não sei se do hospital ali, das adjacências, não sei, mas estava muito difícil para quem faz aquele trânsito ali entre o hospital e o Costa e Silva. Ah, é? Isso. Pedrinho, quer responder aí, o morador aí? Ali é uma área que trouxe a filha dele para o hospital e falou que está muito mal. A prefeitura sempre limpou ali atrás do hospital, aquele caminho do pessoal que vem da lateral da CETESB, ali naquela rua na beira do rio. A prefeitura sempre fez a manutenção e em breve, acho que essa semana ou na outra, está iniciando um contrato de corte de grama. E vamos ver se a gente consegue colocar agora a cidade em dia, porque de fato o ano passado foi um ano de sacrifício. Mas esse ano a manutenção não pode ser negligenciada de jeito nenhum. Concordo. Então, está na hora da gente colocar. O Gilvan está fazendo um excelente trabalho, colocando a programação em dia. Cedo, hein? Cedo, hein? Desde o carnaval 4 horas da manhã, o carnaval inteiro ele está trabalhando. Hein? 4 horas da manhã. E a importante agora é a gente colocar realmente as coisas em dia. Fica anotada aqui essa solicitação do corte de mato atrás do Hospital Ana Costa, lá naquele caminho que vai até a CETESB, para a gente cuidar disso o mais rápido possível. Pois não, grande Pedro de Sá. Pedro, essa notícia lemos agora, o Marcelo aqui, eu fui dar um bom dia para ele com essa notícia, esse menor de 15 anos, que foi abordado pela PM lá no Jardim Nova República. Ele disse que era morador ali da Vila Esperança, estava lá no Nova República com mais de 250 porções numa sacola. Eu perguntei para o Marcelo, será que o garoto aí era uma mula do tráfico? Será que é isso? Luiz, enquanto a gente não resolver o problema de ocupar essa juventude, de mostrar que existe uma outra perspectiva, o tráfico vai continuar se ocupando deles e usando e abusando, porque é inimputável, então vai para recolhimento, mas vai ficar muito pouca possibilidade dele ficar retido por um período mais longo. E, enfim, e aí o que é ruim explora eu não diria nem a pureza, a ingenuidade, mas explora aquele material que está disponível. Então, por isso a gente tem um projeto de fazer o contraturno para o maior número possível de crianças, para que a gente possa tirar essa criança da rua e mostrar que vale a pena estudar e se dedicar para poder conseguir ir mais longe. Não tenha dúvida, são 9 horas e 35 minutos, bom dia para você. E nesse exato momento está sendo sepultado o senhor Dorival de Souza, diretor-presidente da Rádio Visão FM, lá no Memorial Vicentino. Estou recebendo aqui a informação, nesse exato momento ele está sendo sepultado. A família, a amiga Adilene, já disse aqui no início do programa que realmente foi uma perda, não só familiar, mas para a gente. Eu conheci o Dorival lá atrás, quando a gente levantou a antena da rádio, lá no jardim da Ilha Caruatá, lá na Ilha Caruatá. Nunca vou me esquecer disso. Com o Nivaldo Veiga. Nivaldo Veiga fazendo os acordes. Força, força! Meu querido, está no céu, Nivaldo Veiga. Ei, Nivaldão. Grande abraço a todos. Um abraço fraternal, minha querida Adilene. Mas o rádio é isso, o rádio segue na informação. Meu amigo Jotinha teve o carro roubado na Praia Grande. Acharam o carro do Jotinha. Pelo amor de Deus, hein, amigo? Que bom pro Jotinha que acharam o carro. Né? Acharam o carro do cara. Tava lá curtindo. Na Praia Grande, até achar o carro os caras encontram. Encontra na Praia Grande, tá aqui, olha. Ele tá agradecendo aqui, agradeço a todos vocês aí que compartilharam e ajudaram a localização do meu carro. Ele foi encontrado. Ei, meu Deus do céu. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Calma, Jotinha. Isso é normal. O duro foi a filmagem que eu republiquei aqui, que eu publiquei, aliás, a imagem do assalto. O cunhado dele que publicou. O cunhado dele colocou, aí
Eu fui lá dar uma compartilhada. Aí o cara ia pegar um outro carro, um HB20, bonito. Aí não conseguiu abrir, Pedrinho. Foi naquele Fiatzinho que tava lá, negão. O ano que pagou o pato, né? Aí, coitadinho, tá bem estacionado. Aí as câmeras pegou direitinho o peão lá, abrindo a porta, entrou no carro, tranquilo, abriu o vidro e foi embora. Isso mostra como o serviço, a questão das câmeras é muito importante para colaborar na segurança. Já falei. A Praia Grande fez recentemente um cordão em volta da Praia Grande para identificar com aquelas câmeras que leem a chapa do carro. Sim. Então você faz a reclamação, rapidamente a própria câmera identifica por que caminho esse carro está trafegando e facilita o trabalho. Então eu acho que a gente tem que usar a tecnologia a favor do cidadão. E parabéns pro Jotinha, sorte dele. Porque sorte mesmo. Pelo jeito não tinha seguro e se não é alguém pegar o carro de volta, ele tava a pé hoje. Tava, viu, neguinho? Olha, eu vou te contar. Fiatzinho, coitadinho. Aquele palhozinho. Ia direto pro desmanche, né? Mas aquele carro é guerreiro. Eu tive um daquele ali, ó. É guerreiro, opa. Foi guerreiro o cara que encontrou lá, isso sim. Também. Olha, só mais um aqui. O Luiz Carlos disse que tá assistindo o programa e agradeceu. Tá assistindo? Obrigado, Luiz Carlos. Pegou o Pedrinho aqui, com essa cara de sono, é normal. Eu já anotei aqui. Já anotou. Pedrinho tá de olho nisso, fica tranquilo. Olha, são 9h39. Vamos às manchetes dos jornais do Brasil para que o Pedrinho fique bem informado, porque para atender o telefone é uma briga, Pedrinho. A tribuna de hoje diz o quê? Professores da região têm jornada acima da média. Repita com calma para que Pedro ouça. Professores da região têm jornada acima da média. O Pedro não deve ter visto ainda a matéria. Vamos colocar aqui para o Pedro para ele ver essa matéria aqui. Por quê? Guarujá e Bertioga têm situações mais preocupantes. Mais preocupantes em forma de atendimento. Já vou colocar aqui para o Pedrinho essa matéria enquanto a gente lê as manchetes dos jornais do Brasil. O Diário do Litoral. Aliás, o Diário fez manchete para segunda, terça e quarta. Nunca vi disso. É sério, estou falando sério. O jornal Diário do Litoral está manchete, segunda, terça e quarta. Já deixou pronta. Vamos lá, Paulinho. Manchete Diário do Litoral. Água parada no Rebouças. Por quê? Uma piscina que seria entregue em 2016, mas a obra continua parada. Tá lá, buraco. Tá vendo? Como é que é? Repita? Não, é só Cubatão que tem esses problemas. Nós temos aquela lá também. Olha, tem... Pedrinho já vai responder tanta coisa que você nem imagina. O jornal Metro. Não, esquece o Metro. O Metro não tem a manchete. Essa é a manchete do Metro do Valor Econômico, desculpa. O erro foi aqui do trouxa aqui. O Metro hoje está de folga, sabia? Segunda, terça e quarta o Metro não trabalha. Que beleza trabalhar nos jornais da Rede Bandeirantes. É uma beleza. Folha de São Paulo de hoje. Governo usa BNDES para conter o endividamento. Dinheiro do banco. Evita que regra de ouro seja formalmente desobedecida. O governo está tomando dinheiro emprestado para pagar despesas como folha de pagamento de servidores e benefícios da Previdência Social. Pode? Meu querido Pedro. O governo não está fazendo a lição de casa. A questão da reforma da Previdência, ela, por mais que seja questionável a forma que ela vai ser feita, ela é necessária. O Brasil é um país que não se capitalizou para fazer a sustentação da aposentadoria, do envelhecimento dos cidadãos do país. Então, claro que não pode. É claro que não pode. Pedro. O governo é irresponsável frequentemente, ele é reincidente nesse tipo de situação. Agora, também não pode ficar sem pagar, né? Porque queira ou não queira, a massa dos aposentados, os assalariados, é que movimenta a economia. Então, quanto mais você enxuga a economia, deixa de pagar as suas obrigações, sim, mais gente vai saindo e isso vira uma bola de neve, né? Um círculo vicioso mesmo. Então, é claro que não pode tirar dinheiro do BNDES para isso. O dinheiro do BNDES é para investimento. Agora, depois que fez investimento em tantos lugares do mundo, em vez de fazer aqui, usar para pagar o salário de gente daqui, pelo menos está sustentando a economia local, né? Não está jogando dinheiro para onde não vai aproveitar. Marcelo André, e aí? Vamos pegar dinheiro do BNDES para pagar a folha de pagamento e benefício da Previdência? É isso, agora? O que me chamou a atenção, eu falei, rapaz, vou bater na porta lá agora. Eu vou bater na porta. A prefeitura que bateu tem que bater na porta, pô. É brincadeira, pô. O homem tá muito bom, hein? Tá bonzinho demais. O problema, Luiz, que é o seguinte, tem essa questão da responsabilidade, que quase todo o dinheiro que é retirado do BNDES é dinheiro que eles chamam de fundo perdido, né? Quer dizer, o cara paga sabe lá Deus quando, né? E como também.
E quando também. Olha, o Estadão de hoje diz o quê? Partidos terão mais 888 milhões de reais de fundo público para a eleição. A verba? Autorizada pelo Tribunal Superior Eleitoral se somará aos 1 bilhão e 700 milhões de reais destinado às campanhas. Meu Deus do céu, cara. Haja dinheiro, né, Paulinho? Tem dinheiro. Saindo do Estadão, agora São Paulo. Confira como garantir sua aposentadoria sem sair de casa. É o que a Tite está fazendo. Valor econômico. Temer ainda acredita que pode conseguir a reeleição. O quê? Num cenário em que ninguém se destaca quando o nome do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é retirado das pesquisas, o Palácio do Planalto voltou a jogar suas fichas na reeleição. Meu Deus. Fala, Marcelo, que eu vou embora. Olha, Luiz, sonhar é possível, né? Eu não estou dizendo que ele deveria ser ou não, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente nunca pode esquecer que o Dória aqui em São Paulo tinha quase, acho que 3% de intenção de voto e acabou sendo eleito. Eu não sei o que faz ele acreditar nisso, mas se ele acredita é um direito dele, da mesma maneira que o presidente Lula também acredita que pode ser candidato à presidência. Eu não tenho nem dúvida. O Globo, depois dessa, o Globo do Rio... Marcelo, Luiz, só rapidamente, o Temer, ele pode fazer um monte de coisa errada, ele pode ser não aceito pela população, mas ele está tendo a coragem de colocar a mão em algumas feridas que politicamente não seria nem recomendável no ano de eleição, e é por isso que o Palácio avalia uma possibilidade de reeleição. Claro que eu não acredito em reeleição do Temer, porque o que manda é o voto, e aí a avaliação não quer dizer nada. Essa possibilidade de crescimento acontece rápido assim, acontece com quem não é conhecido, com quem não é da política. Então é muito difícil o Temer reverter a situação da avaliação dele. Mas em algum momento da história, eu acredito que ele vai ser reconhecido por ter colocado a mão em feridas que nenhum governo quis colocar, porque são impopulares. O Globo do Rio de Janeiro. Partidos vão disputar 16 vagas em agências. Em ano de eleição. Com obstáculos à liberação de verbas, partidos devem disputar 16 postos de diretoria nas agências reguladoras. Meu Deus do céu, aqui manda um recado na hora que não pode. Correio Brasiliense. Quarta-feira ingrata. Repita essa matéria da capa do jornal, como é que é? Quarta-feira ingrata. Isso é para Pedro de Sá. É manchete do Correio. A foto do carnaval, todo mundo pensando Quarta-feira ingrata? Isso é manchete de jornal. Não, Correio Brasiliense. Pelo amor de Deus. Mas saindo de Brasília, né? Veio de Brasília. 0 hora de Porto Alegre. O governo do Rio Grande do Sul precisa de 300 milhões de reais para quitar a folha de janeiro do funcionalismo. Repita, bem devagar. O governo do Rio Grande do Sul precisa de 300 milhões de reais para quitar a folha de janeiro do funcionalismo. E aí, quem fala? Eu também estou precisando de dinheirinho para quitar minhas contas lá em casa, mas nem por isso. A Prefeitura do Cubatão não precisa de 300 milhões não, querido. Mas nem chega. Vamos mudar o Rio Grande do Sul. É o que eu canso de falar. Quem não faz a lição de casa, quem não compartilha, na verdade é um sacrifício coletivo. Quem continua achando que dá para empurrar tudo com a barriga, chega nesse estágio daí e no fim não tem aposentadoria. Eu falo muito para os servidores de Cubatão. Se a gente não cuidar, a nossa Caixa de Previdência não tem capacidade de suporte e a população no todo não pode ser penalizada por conta da folha de pagamento. Então tem que fazer a lição de casa, tem que botar ordem na casa e tem que enfrentar os dissabores da incompreensão de alguns momentos, mas tem que ser corrigido e tem que ser garantida a condição de pagamento para todo mundo. 300 milhões de reais para folha de pagamento na brincadeira. O Rio Grande do Sul era um país, era quase um país, era um estado que era exemplo para o resto do país, porém passou na mão de quem? Pelo amor de Deus, do amigo dele. Não, o Bigode não era seu amigo? O Bigode? O Bigode foi. Não, o Bigode Tasso? Não. Não era? Não. Então tá bom, deixa eu passar pelo estado de Minas para ganhar tempo aqui. O estado de Minas. BH, eu volto. Por quê? Foliões fora da capital aprovam a festa e prometem retornar. E tinha um grupo lá muito legal, e a Titi gosta de bloco, é o Deixa eu te falar. Olha o nome do grupo. Deixa eu te falar. É porque eles comem a primeira letra, né? É o dicionário, né, do mineiro, né? Tem todas essas... Tem. Paulinho conhece tudo de Minas, né? Gosta de não sair de lá. O cara é mineiro. O que seria... Deixa eu te falar. O que seria... Você sabe o que seria a palavra ou a quase palavra oncotô?
Oncotô. Oncotô, sabe o que significa? Oncotô, proncovô. O que significa, Marcelo? Oncotô. Onde que eu estou? Aonde eu estou. Concotô? Oncotô. Pelo Pedrinho onde tá com o cotô ele. E o proncovô também, né? Isso. A tarde da Bahia. Vamos até a Bahia, que lá é quente. Grandes atrações embalam a farra da pipoca. E o outro destaque do A Tarde da Bahia? Ivete Sangalo recebe alta nesta quarta-feira e diz que fechou a fábrica. Pedrinho. Ali chega também, né? 2 meninas e coisa. Pedrinho não é chegada a caras. Eu sou chegada a caras. Você pode ver a cara. Eu adoro ler. Ele nem sabia que não existia. Achei que já tinha acabado. Isso é revista? Pelo amor de Deus. Achei que era igual o Cruzeiro, a manchete. Já tinha saído de circulação. Sabe nada, viu? Ivete Sangalo, 2 meninas e chega. Chega. Jornal do Comércio do Recife. E quem disse que acabou? Repita. E quem disse que acabou? Por quê? Ainda aguenta farra? Tem bacalhau do Batata em Olinda. Nessa hora, se eu tivesse lá, adivinha, neguinho. Esse eu iria. Lá o carnaval nunca acaba. Não Bacalhau do Batata, vale a pena, amigo. Ali o cara só trabalha na quinta-feira, se for na quinta-feira. Gazeta do Povo do Paraná. TSE libera candidatura com recursos próprios. Por quê? Justiça Eleitoral permite que candidatos autofinanciem integralmente as suas campanhas. A medida pode sofrer ajustes até 5 de março. Tá certo o TSE, Pedro? O Dória que comemora, né? Porque ele tem dinheiro para bancar dele, a maioria não tem. Na verdade, a reforma eleitoral aí que foi ensaiada e as ações que foram tomadas privilegiam quem está em cargo e favorecem esse tipo de situação. Eu não acho isso saudável porque deixa de ser democrático. E aí, para terminar? Eu não sei ainda em relação a isso, porque é o seguinte, quando o cara financia do próprio bolso é uma coisa, e quando financia do nosso bolso é outra. Muitas vezes é o público que a gente reclama sempre daquele fundo eleitoral lá, para os partidos políticos, né? Que acaba financiando o povo mesmo. E agora, tem essa discussão aí que o Pedro provocou, que é provocada pelo Pedro, que é em relação àquele que pode mais, lógico, vai sair na frente. Lógico. O Diário do Poder de Brasília, que não chora mais, o que tem? Petrobras torra mais de $500 bilhão em propaganda. Apesar do monopólio na produção de petróleo e seus derivados, principalmente a gasolina, e de controlar o mercado, a Petrobras, presidida por Pedro Parente, acha relevante gastar mais de R$500 bilhão, exatos 550 milhões, durante 30 meses em propaganda. E o preço da gasolina está daquele precinho que todo mundo gosta. Um rápido intervalo, a gente volta já com muito mais do Jornal da Cidade, porque já tem outro comentarista chegando. Hoje aqui é a bateria de comentaristas. Hoje Pedrinho vai ser dissecado. Hoje, Roda Viva, tu vai ver o que vai acontecer aqui hoje. Vamos tomar um cafezinho, a gente volta já com Pedro de Sá, vice-prefeito, secretário de Planejamento, secretário de Educação, secretário de Cultura. E a gente volta já, e marido da Tite. A gente volta Engenheiro da Prefeitura. Engenheiro da Prefeitura também. Piorou. Essa e parte. Do Paulo Nascimento. Aí sim. Aí é outros 500. Voltamos já, depois do Pedro ler a matéria de A Tribuna de hoje. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação: Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! ZYU 797 FM 92,5 MHz. No projeto 10 em 1, a sua festa é muito mais. Venha fazer a sua festa conosco. O projeto 10 em 1 tem todas as facilidades que você precisa para realizar sua festa. Espaço Kids com brinquedos eletrônicos. Buffet completo com qualidade que você já conhece. Faça seu orçamento. Projeto 10 em 1. Avenida Joaquim Miguel Couto, 405. Telefone 3372-5026. Ou pelo WhatsApp 98180-9290. Projeto 10 em 1. O seu espaço Kids para festas. Na Clínica Dentária do Dr. Edson Cambaúva, você tem carinho e atenção no atendimento. Com sua equipe especializada em implantes dentários, você faz o seu orçamento. São 35 anos de qualidade em ortodontia, implantes, estética e prótese.
estética e saúde oral para melhorar sua qualidade de vida é a nossa especialidade. Clínica Dr. Edson Cambaúva, há 41 anos atendendo a você, na Avenida 9 de Abril, 2245. Fone 3361-5220. 3361-5220. Não pague mais juros abusivos. Está com parcelas em atraso do seu financiamento? Nós temos a solução para o seu problema. BM Assessoria é uma empresa especializada em revisão de contratos bancários. Há mais de 10 anos no mercado, com mais de 5 mil clientes e mais de 2 mil contratos quitados com até 90% de desconto. Então não perca tempo. Ligue agora para 3385-1002, 3385-1002 e faça a revisão do seu contrato bancário, do financiamento do seu veículo. Mas faça com quem tem credibilidade no mercado. BM Assessoria, 10 anos revisando contratos bancários e fazendo com que os nossos clientes não paguem juros abusivos. Ligue agora, 3385-1002, marque uma consulta para ver se você está pagando juros abusivos. Ligue 3385-1002, acesse a nossa fanpage BM Assessoria, 3385-1002. Eu sou objetivo, eu sou objetivo. Aqui eu sou mais. Força no ensino, sucesso na vida. Aqui eu cresço mais. De olho no futuro, eu sou objetivo. Aqui eu sou mais. Objetivo, aqui aprendo mais. Objetivo, aqui eu sou mais. Objetivo, eu sou objetivo. Você está ouvindo o programa Jornal da Cidade. Oferecimento ASIG, promovendo o comércio de Cubatão. Valorize o comércio da cidade. Administração, Presidente Geraldo Freitas. ABS Empreendimentos Imobiliários. O seu imóvel com facilidades está na ABS Imóveis. Avenida Martins Fontes, 561. Fone 3361-2486. E na Avenida Brasil 97, no Casqueiro. Fone 3363-2089. Administração Wagner Moura. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Este é o Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias da Construção Civil, Montagem e Manutenção Industrial e do Mobiliário de Santos, Cubatão, Guarujá, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe e Bertioga. Sintracomos, um sindicato forte a serviço do trabalhador. Associe-se ao Sintracomos e faça parte da nossa família. Visite o nosso site www.sintracomos.org.br. Conheça as vantagens de ser um associado usuário do Sintracomos. Informações através do fone 3878-5050. Administração Presidente Macaé Marcos Braz de Oliveira. No mercado há 22 anos, o CIEM oferece cursos técnicos de enfermagem, meio ambiente e segurança do trabalho. Especializações para técnicos da área de enfermagem e segurança. Treinamentos para atender às necessidades das empresas, de acordo com as exigências legais. Contamos com uma equipe multiprofissional para assessorar a sua empresa. CIEM, Escola Politécnica de Cubatão, Avenida Joaquim Miguel Couto, 353 Centro. Telefone 3361-6065 e 3372-5988. Você está com dificuldade de pagar o financiamento do seu veículo? Ou está pagando muitos juros bancários? Escute com atenção. Não pague mais juros abusivos. BM Assessoria é uma empresa especializada em revisão de contratos bancários. Há mais de 10 anos no mercado, com mais de 5 mil clientes e mais de 2 mil contratos quitados com até 90% de desconto. Então não perca tempo, ligue agora para 3385-1002, faça a revisão do seu contrato bancário, do financiamento do seu veículo, mas faça com quem tem credibilidade no mercado. BM Assessoria, 10 anos revisando contratos bancários e fazendo com que os nossos clientes não paguem juros abusivos. Ligue agora 3385-1002 e marque uma consulta gratuita para saber se você está pagando juros abusivos. É só ligar 3385-1002 e economizar até 90% na quitação do seu contrato. BM Assessoria, 3385-1002. Vem pra biometria, vem, não pode faltar ninguém. A cidadania está na ponta do seu dedo também. A digital de cada um.
isso mesmo, não pode faltar ninguém. Vem pra biometria, vem. Acesse o site do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e faça seu agendamento. Não pode faltar ninguém. Chegou a raspadinha do bingo. São diversas chances que você pode ganhar, formando uma sequência em sua cartela. Raspadinha do bingo, suas chances são reais. 1.000, 5.000, 30.000 reais. Raspadinha do bingo, raspou, formou, bingou. Raspadinha do bingo, raspou, formou, bingou. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Momento Médico, a sua dica de saúde. Bom dia, Luiz, bom dia, povo de Cubatão. Espero que hoje seja um ótimo dia para todos. Eu estou fazendo esse áudio, Luiz, porque eu estou muito preocupado. Ontem saiu na mídia, nos jornais, que em São Paulo, pessoas que estão pegando senha para vacinar, a cada 5 senhas, 4 pessoas não vão se vacinar com medo, tá, das reações adversas da vacina. Então eu vou fazer algumas perguntas aqui que estão no site do Ministério da Saúde para as pessoas terem uma ideia de algumas coisas em relação à vacina. A primeira pergunta: se pode haver problema se a pessoa tomar a vacina e logo depois ingerir álcool? A resposta é assim: não há problema de associação de álcool com a vacina. A pessoa, se quiser tomar álcool depois da vacina, não há nenhuma interferência no resultado da vacina. Segunda pergunta: quem toma vacina pode tomar algum tipo de medicamento depois? E se tomar remédio controlado? E se tomar aspirina, tem algum problema? Resposta: não há nenhum problema de interação medicamentosa entre a vacina e outros medicamentos, qualquer que seja o medicamento. Terceira pergunta: se é preciso evitar fazer movimentos bruscos com o braço depois da vacinação? A resposta: não deve haver nenhuma preocupação com o movimento brusco após a vacinação. Não se preocupe, não há nenhum impedimento. Quarta pergunta: uma pessoa sabe que há 8 anos tomou vacinas, mas não se lembra se entre elas está a da febre amarela. Ela pode se vacinar novamente? A resposta: na dúvida, a recomendação de todos os institutos que eu conheço, inclusive a Organização Mundial de Saúde, é vacinar. Que tipo de reação a vacina pode provocar? Dor de cabeça, mal-estar ou outras? A resposta: pode haver reações no local da injeção, com febre e mal-estar, mas esses efeitos são extremamente raros. Segundo os pesquisadores, é um caso, tá, desses efeitos para 400.000 pessoas. Muito bem. Próxima pergunta: a vacina não pode ser tomada por pessoas com baixa imunidade? Isso quer dizer que quem esteve doente há pouco tempo não pode tomar? Resposta: a vacina não é recomendável para pessoas com baixa imunidade. Momento Médico, a sua dica de saúde. ZYU 797 FM, 92,5 MHz. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia para você, 10 horas e 2 minutos. Obrigado pelo carinho da sua atenção com o Jornal da Cidade, diariamente necessário. Estamos recebendo aqui o vice-prefeito, secretário de Educação, secretário de Cultura, secretário de Planejamento. Deus me livre, meu Deus do céu. Muitas pessoas presentes ao estúdio do Jornal da Cidade. E um assunto interessante, não foi muito divulgado, eu fiz questão até de compartilhar a informação daquela carreta da CPFL, que estava no cartódromo. Esteve, né? Esteve no cartódromo, Pedro? Foi uma festa teatral, fizeram... Legal isso aqui. Na verdade, a gente conseguiu, inclusive, dois finais de semana
Um na região dos Bolsões, o outro no Rubens Lara, o outro vai ser no Vila Natal, no Mário Covas. Muito bacana o projeto. Mesmo. E a gente ia ganhar um final de semana, que eles ficam um final de semana em cada cidade. E a gente conseguiu 2 finais de semana aqui para Cubatão. E eles estão fazendo um trabalho muito bonito. Meu amigo Almir Cachumbinha, a Juliana Paz foi assaltada a caminho da Sapucaí. Rio de Janeiro tá uma beleza, pelo amor de Deus. E o mercado do Leblon, hein? Saquearam logo. O Rio Grande do Norte virou pro Rio de Janeiro. Santos Dumont, o aeroporto Santos Dumont invadido por um bloco, aterrorizando lá, fazendo bagunça, fazendo um chiqueiro danado. Que é carioca. As pessoas perderam a noção dos limites. Como as autoridades não se impõem, como a autoridade está cada dia mais desrespeitada, porque só faz coisa errada, então acontece essa bagunça toda daí. Todo mundo acha que pode tudo. Infelizmente, as pessoas têm que retomar o conceito de que a sua liberdade termina aonde começa a do próximo. Não tenha nem dúvida. Segundo o Juliano Goulart, que está aqui ao meu lado, ele que leu a matéria do Globo, os ladrões observaram. Olha, Juliana Paz, pediram só o celular dela, mais nada. O que será que eles querem achar no celular dela? É você que está falando. Olha, Liga dos Campeões da Europa. Diga, Almir Cachumbinha, bom dia para você, querido. Bom dia, Luiz. Bom dia aos amigos aqui no estúdio. Bom dia aos ouvintes. Bom dia ao Paulo. Liga dos Campeões da Europa. Ontem, o jogo entre Juventus e Tottenham. A Juventus abriu 2-0. Podia até chegar ao terceiro gol. O Higuaín em 8 minutos na fez trave. 2 gols. E no segundo tempo a reação da equipe inglesa. Então o Tottenham empatou e leva a vantagem pro estádio na Inglaterra. Não tenho dúvida. Joga pelo empate ou pela derrota até de 1-0. Pode até perder por 1-0 que se classifica. Não tenho dúvida. Portanto, 2-2 Tottenham e Juventus da Itália. Não. Vantagem de gol fora. Gol fora. Não, mas mesmo assim, se perder, o outro faz 3 pontos e ele só fez 1 ponto. Se perder, ele pode empatar por 1 gol ou empatar de 0-0. Se ele perder, ele tá fora. Quem ganha é a Juventus. Claro. Uma vitória e um empate. Bom, pelo menos é como eu acho que deve ser, né? 3 pontos é mais do que 1 ponto. Ele vai ter que... Eles que descobrem isso aí pra mim agora, que eu tenho mais que pensar. Eu tô pensando na cidade. No jogo entre Basel e Manchester City, 4-0 pra equipe Manchester City. Já colocou uma mão na classificação. E hoje tem Porto e Liverpool, um dos jogos. E no Santiago Bernabéu tem o Real Madrid e PSG. Real jogo Madrid, esperado. PSG, grande jogo esperado para hoje à tarde. Todos os caminhos levam à sala hoje para assistir esse jogo. E o 4-0 que sirva de alerta pro pessoal lá, que não é garantia de coisa nenhuma, né? Porque o PSG já fez 4-0 e depois foi por água abaixo. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado é pouco. Da PSG ou da Real Madrid jogando na casa do Real Madrid? Vai dar PSG. Eu digo da Real. Eu vou torcer PSG. Vai torcer PSG. Juliano Goulart, bom dia pra você, prazer em vê-lo. Como tá o amigo, querido? Tirando o carro, tá tudo bem? Bom dia, tá tudo bem, graças a Deus. Acho que vai dar Real, hein, esse jogo. Então empatamos. Paulinho, vai dar Real? Real 3-2. Não vou torcer, mas dá Real. Da Real. Prevalece hoje o campo, Pedrinho. Cristiano Ronaldo não vai jogar nada. O Neymar vai acabar com o jogo. Isso aí. E vai fazer 2-1 PSG, hein? Cuidado. Se Cristiano Ronaldo jogar de centroavante e o Asensio na esquerda, não tem pra ninguém. Cuidado, Pedrinho. Não vem essa do Neymar com... Cristiano Ronaldo tá em decadência já. Por isso, se ele jogar... Por isso que ele tem jogado... Por isso que ele tem jogado de centroavante. O cara que ele chegou agora só tende a descer, pô. Não tem mais o que subir. Por isso que se ele jogar de centroavante Deixa ele. Matador. Rouba fácil o lugar do Higuaín. Flamengo, que tá jogando agora. Esse é o bom. Melhor que Cristiano Ronaldo. Henrique Dourado. Henrique Dourado? Olha o nome do cara. Cristiano Ronaldo. Nós tivemos Obina, que era melhor que Eto'o, agora nós temos Henrique Dourado, que é melhor que Cristiano Ronaldo. Segue o jogo aí. O que mais? Tem algum outro jogo aí hoje não? Tem a sexta rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que quarta-feira passada o São Paulo venceu o Bragantino por 1-0. Santo André na sexta-feira venceu o Corinthians por 2-1. São Bento e Linense ficaram no 2-2 também na sexta-feira. No sábado, Ferroviária e Santos
2-2. No sábado ainda, aliás, todos os jogos demais foram no sábado. Sim. Ponte Preta e Novo Horizontino 1-1 no Moisés Zucarelli. No estádio de Santa Cruz, Botafogo de São Paulo e Ituano 1-0 para a equipe do Botafogo. No Municipal de Mirassol, o Palmeiras visitou o Mirassol, venceu por 2-0. E entre São Caetano e RB Brasil, 1-1. Não tenha dúvida. Já, a rodada de hoje? Já pela 7ª rodada, hoje quarta-feira, Bragantino e Mirassol, às 17 horas. Às 19h30 tem Santos e São Caetano. Botafogo de São Paulo e Ponte Preta. Santos e São Caetano, barbadaça pro Santos. Na Vila? Hoje. Na Vila. É o último colocado, São Caetano. 4 pontos no campeonato. Se o Santos ganhar hoje, querido, fecha. Vamos lá. Olho de seca pimenteira. Barbadaço o Santos. Mas é barbada. Olha, eu aposto no Santos como eu aposto no Pedrinho. Eu sei, você é Mick Jagger. Você é Mick Jagger. Vai torcer pra outro. Segue o jogo. Deixa ele, é o coração dele. No estádio de Santa Cruz, Botafogo de São Paulo e Ponte Preta também às 19h30. Às 19h30 tem Ferroviária e Santo André na Fonte Luminosa. Às 21h45 na Arena Corinthians. Corinthians retorna à Arena Corinthians. Corinthians e São Bento. Já amanhã, quinta-feira, às 19 horas, tem Novo Horizontino e RB Brasil. No Allianz Parque tem Palmeiras e Linense. E no Novelli Júnior tem Ituano e São Paulo, jogo das 21h45. 21h45 numa quinta-feira, Ituano e São Paulo. Só vai quem é maluco. Mais alguma coisa? Para finalizar, Luiz, o Botafogo oficializou a contratação de Alberto Valentim, técnico vice-campeão brasileiro, pelo Palmeiras. Vem para suprir a saída do Felipe Conceição, né? Agora eu não entendo o Botafogo. Ele assinou um contrato de 3 anos com o treinador e demite depois da 6ª, 7ª partida. É normal. Para finalizar também, o Corinthians oficializou a contratação do volante Ralf. O retorno do volante Ralf por 2 anos. O jogador tem 33 anos, 352 jogos pelo Corinthians e nenhuma expulsão na anterior passagem. Não tenha dúvida. Grande Ralf voltando aquele pitbull ao meu campo. O Botafogo tinha um time estruturado com o Jair e de repente entrou o Felipe e não conseguiu nada. Tomou um chocolate do Flamengo que foi. Não chutou uma bola no gol? Então, exatamente. 17 chutes do Flamengo e nenhum chute do Botafogo. Então, assim, de fato o Felipe não mostrou que não estava preparado para ser técnico do Botafogo. E a final da Taça Guanabara, Flamengo e Boa Vista, é uma coisa de louco. E a eliminação precoce na Copa do Brasil, né? Também, para Aparecidense, né? É uma coisa de louco. Isso aí, na verdade, o Botafogo foi precipitado em assinar um contrato de 3 anos, 3 anos com um treinador que não tinha bagagem para um time grande, que sofre muita pressão, porque o Botafogo é um time instável. Então sofre muita pressão o treinador. Tem que ser um cara que tem alguma bagagem ou tem que ser um cara desses que ninguém espera nada. O Felipe Alberto Valentim. O que saiu lá. O Felipe Conceição. Felipe Conceição não tinha de fato bagagem para ser técnico do Botafogo. Né? Muito bem. Pedro de Sá. Vamos começar aqui pela área de educação. Pedro de Sá conosco. A primeira pergunta para o Pedro é a seguinte. Na última sexta-feira, no programa Jornal da Cidade, o vice-presidente do sindicato, do SINDPMC, comentou essa questão. Presta atenção, Pedro, por favor. Cadê, Pedrinho? Na nossa publicação, assim, direito, ninguém nos dá direitos, a gente conquista direitos. Então, toda essa construção, o que há, por exemplo, na Lei 22, que podem criticar o que for, ali não foi nenhuma concessão, foram direitos conquistados pelos professores da rede municipal. Algumas coisas podem ser melhoradas, o governo entende que tem que mexer, ele precisa deixar bem claro que ele quer mexer e se isso não afeta, inclusive, legislações superiores. Não é assim, eu faço o que eu quero. Ele é gestor do município, tem coisas que pode fazer, mas tem coisas que não pode. Nem ele, nem ninguém pode mudar a lei a bel prazer. Ninguém pode... porque a interpretação do procurador... Se ele é uma pessoa que não pode interpretar errado, ou seja, ele é a sumidade que qualquer interpretação que ele faça está correta, com todo o respeito ao doutor Molina, fez um parecer, óbvio que é um parecer que atende àquilo que o governo quer. Né? O governo quer, mas não atende àquilo que o Estado quer que cumpra a lei. Isso precisa ter claro, o Estado é uma coisa, o governo é outra. A lei está estabelecida é uma coisa de Estado, é o que está lá no corpo da lei.
que é a estrutura. Pedro de Sá. Uma lei que não é clara está sujeita a ser interpretada. O problema é que na lei não está escrito que estabelece 3 jornadas, mas não diz o que é carga suplementar, o que é ampliação de jornada e nem como se remunera essas coisas. Como a lei não tem nada escrito, todo mundo acha que pode interpretar. Então, o que a gente está propondo é uma revisão da lei, que se estabeleça critérios claros e que não se fique sujeito à interpretação. O problema todo da interpretação é um só. A lei não diz o que tinha que ter, é o básico da questão, que é definir como se remunera cada uma das jornadas existentes. Então, quando a lei ela é subjetiva, ela está sujeita à interpretação. Lamentavelmente, essa lei é cheia de subjetividade, e por mais que queiram se orgulhar de que são vitórias, que são conquistas, a prova de que ela não é clara é que a gente está... todos os 3 questionamentos judiciais que tiveram não tiveram abrigo no judiciário. Depois vai falar o diretor da APOESP, César Pimentel, que ele fez um questionamento em relação ao secretário de Educação. Meu querido Juliano Goulart, a sua pergunta para Pedro de Sá. Grande Juliano, gentilmente está aqui conosco. Saber mais uma vez assim, se está aberto esse canal de negociação com os professores e se os professores estão compreendendo o assunto, como está sendo colocado pelo vice-prefeito e secretário de Educação, e se há alguma ação dentro do jurídico da prefeitura para regulamentar a legislação voltada ao funcionalismo, principalmente da área da educação, principalmente regulamentando a Lei 22 para que se acabe essa questão das interpretações. Bom, basicamente, primeira coisa, quando a gente fala que o professor criou um estatuto próprio, ele se desligou do funcionalismo. Os benefícios que o professor conquistou não foram estendidos ao funcionalismo em geral. Então, hoje a gente tem, de fato, 2 categorias que atuam de forma independente, que são o pessoal da educação com o resto dos servidores públicos. Então, por isso também que há um rompimento na defesa de direitos. A questão do diálogo, desde do ano passado, que eu venho dizendo que a gente precisa ir para a mesa e rever a Lei 22 por inteira. Então, mas eu não quero rever porque eu posso perder alguma coisa. O que está errado tem que ser revisto. O que pode ser melhorado precisa ser revisto. Por exemplo, a questão da carga horária dos diretores, que por uma resolução, na lei está dizendo que são 8 horas, mas como com a lei os professores saíram 1/3 da jornada para fora, não ficam mais na sala de aula, então a conta de carga horária dentro de sala de aula, o valor da hora, ficou maior que o dos diretores. O que foi feito? Uma resolução reduzindo a carga horária dos diretores dentro da escola, como se o diretor fosse ficar preparando aula fora da sala de aula, fora da escola. A ação do diretor é diretamente relacionada ao exercício da autoridade dentro da escola, então não dá para reduzir carga horária para atividades externas e, pior, não dá para reduzir carga horária por resolução. Então, vai se criando um balaio de gato, as pessoas sabem que está errado e, mais ainda, tem diretor de sindicato, tem gente que recebe ampliação de jornada, por exemplo, para exercer mandato. Isso está errado. Então, essas questões têm que ser corrigidas, têm que ser enfrentadas de frente, e tem gente querendo defender benefício pessoal, ao invés de botar na mesa tudo que tem para ser discutido. O que a gente está propondo, vamos para a mesa, vamos rever a lei como um todo, e está completamente aberto o canal de negociação para a lei, não para os decretos, porque os decretos, como eu disse, é uma questão de interpretação e não dá para ficar discutindo esse detalhe do que está escrito ou não. Mais ainda, não dá mais para ficar na mesa de negociação quando o próprio sindicato levou para a justiça, fez uma ação civil pública que não pode ser retirada mais pelo sindicato numa negociação com a administração, porque a ação civil pública ela tem um caráter que ela é incorporada pelo Ministério Público. Então, se eles tivessem entrado com uma outra modalidade de ação, a gente podia continuar discutindo isso. Agora, a partir do momento que eles entram com uma ação civil pública contra o decreto, o governo entende que não dá mais para ficar com esse decreto na mesa de negociação, tem que aguardar a decisão judicial. Pedro, o que a gente propõe é rever a Lei 22. Não foi compactuado numa ata
no dia 21 de dezembro, a questão dos decretos? Foi pactuado, a gente demorou para publicar a retificação, foi feita inclusive a minuta dos decretos, foi apresentada para o presidente do Conselho, para o Paulo, eu encaminhei via WhatsApp, encaminhei para o Maicon também, uma cópia da minuta do decreto que estava pronta, mas com a ação civil, porque eles entenderam que estava demorando muito, então que merecia ser judicializado o assunto, o governo entendeu que não caberia mais a continuidade da conversa e nem a publicação da retificação, porque podia acontecer de fazer uma publicação retificando o decreto e a justiça entender que o decreto anterior estaria correto. Então, a partir do momento que o sindicato judicializou, a administração entendeu que também não devia, então, dar sequência àquilo que tinha sido tratado, porque com a judicialização o trato perdia o efeito. Olha, o Benenildo, enquanto o Marcelo já vai formalizar a sua pergunta bem rapidamente, o Benenildo está dizendo aqui o seguinte pelo WhatsApp. Olha, bom dia. Lei é um pacto. Se quer mudar, tem que compactuar, ou, aliás, tem que pactuar com todos aqueles que são afetados. A educação tem recursos próprios. Quem vai para órgãos representativos não perde vencimentos. Está na lei orgânica, em leis federais. E você, Pedro, não mandou para o sindicato. Em juízo, pode-se fazer um acordo. É o Benenildo. Eu não vou discutir isso, é uma questão, a recomendação agora é judicial. Na verdade, é da Procuradoria. Então, foge à esfera da Secretaria de Educação, a partir do momento que a questão está judicializada. O que a Secretaria de Educação defende, e já propus isso na atribuição dos diretores, e já conversei com vários professores, que se cria uma comissão, a gente vai avaliar as legislações e propor uma legislação nova para poder resolver definitivamente o problema. Essa questão de ter um monte de decreto que vai remendando a lei e resoluções, e cada dia fica mais difícil de você entender. Então coloca tudo numa legislação única, encaminha para a Câmara, aprova e aí resolve todos os problemas. Certo, Pedro. São duas, Luiz. A primeira é o seguinte, aula. Acho que o que interessa diretamente para a população, aula. Vamos ter aula essa semana normal, amanhã. Qual é a expectativa? Como é que a Prefeitura quer enfrentar isso? E outra, já que chegou nessa situação, em que momento você acha que vai ser possível rever esta lei que está toda remendada? Não, a revisão tem que ser rápida. Eu entendo que a partir da semana que vem a gente tem que estar fazendo essa criação de uma comissão, ou até hoje, como WhatsApp, e-mail, permite que todo mundo participe. Então, a gente criar uma estrutura para poder catalogar todas as propostas que venham, a gente apresentar uma minuta, eu vou criar dentro da educação uma comissão, um grupo de trabalho para rever a lei, porque tem algumas situações, por exemplo, a Prefeitura de São Vicente tinha até outro dia uma questão de premiação para o baixo absenteísmo e para a eficiência. Então, criar projetos que valorizem a meritocracia dentro dessa legislação, a gente entende que é fundamental. E a questão também que premie quem não exerce o direito da falta abonada, porque quem prioriza o aluno, a formação do aluno. Então, uma legislação que premie quem trabalhe e que contemple, esclareça todas as questões que estão duvidosas, tem que estar claro. A legislação, por exemplo, não pode dizer que a remuneração será compatibilizada, sem dizer compatibilizada com o quê. E a Lei 22 tem um lugar lá que ela fala isso. A remuneração será compatibilizada. Ela não diz se é com o salário original ou se é com a remuneração de cada servidor individualmente. O que também cria valores diferentes para a hora-aula. Então, são situações que não se consolidam juridicamente. A própria questão que o Benenildo falou, que leva a todos os benefícios, a partir do momento que a ampliação de jornada é entendida como transitória, porque ela não estava clara e foi um entendimento do Departamento Jurídico da Prefeitura, ela não pode ser levada para lugar nenhum, porque ela só é remunerada para quem está dentro da sala de aula. Eu não posso pagar ampliação de jornada para alguém que está exercendo uma outra atividade. Então, que se crie uma legislação que, inclusive, esclareça qual será a remuneração de diretores sindicais, de pessoal do conselho, de forma justa e correta. O que não pode é cada um interpreta do jeito que bem entende. É isso que acontece na maioria das leis e é por isso que dá tanta confusão. E o arcabouço jurídico do país permite que haja
500 mil recursos, 7 escalas de recursos, 5 escalas de recursos, e dessa forma acaba não tendo justiça, acaba se perdendo no arcabouço de possibilidades de recurso, a justiça acaba não acontecendo. Então o que a gente defende é que seja uma legislação o mais clara possível, que garanta direitos que foram conquistados, mas que também garanta que o aluno, que é o interessado maior da educação, seja recompensado pelo trabalho de quem se dedica de verdade. Não, ele falou da aula. A aula você já espera que amanhã está tudo certo. Amanhã e depois, algumas escolas não conseguiram fazer a transição a semana passada. Por exemplo, o Rui Barbosa, a obra terminou na sexta-feira. Então o Rui Barbosa vai ter o período de adaptação, que vai de manhã, fica uma parte do período, amanhã e depois quinta e sexta ainda vai ser a adaptação. A partir de segunda-feira, a aula normal. Os professores fizeram uma assembleia, decidiram que eventualmente a greve vai ser só lá no dia 28 de fevereiro. Acho que com muito bom senso. Acho que tem que começar o ano. Não, eu espero que não. Eu estou conversando muito, eu tenho ido nas escolas, eu tenho conversado com professores. Eu de fato acredito que a gente que existe dentro da categoria essa consciência de uma necessidade de maior clareza, inclusive nos gestores. Eles também sabem que não dá para mudar horário, carga horária de profissional por resolução, tem que ser projeto de lei, tem que mandar para a Câmara. A gente teve o ano passado inteiro para resolver esse assunto, não foi resolvido, e agora a gente está botando a mão naquilo que não foi esclarecido, e que para a gente possa ter um governo tranquilo, precisa ser resolvido definitivamente. Então, aulas normais amanhã. Sim. Todos os colégios estarão abertos. Tudo normal, aberto, normal. Funcionando. Ótimo. Pedro, em cima ainda da área de educação, são 10 horas e 24 minutos, o diretor jurídico da POSP, o César Pimentel, disse que a prefeitura não estaria segura em relação a isso. Presta atenção, Pedrinho, por favor. Conjunto, a prefeitura. Né? A prefeitura. Prefeito, secretário de Educação, os procuradores, né? Isso é uma opinião minha. Eu não estou dizendo que eles estão coesos nesse entendimento. Eu estou dizendo que, no meu entendimento pelo menos, eles não estão seguros nesse entendimento. Não há segurança nisso, né? Porque senão já tinha se declarado, estou seguro, é assim que vai acontecer. Não é isso que está acontecendo. Eles estão procurando um caminho para fazer negociação. Porque eu acho que entre eles deve haver uma cisão, não deve ter um sentimento uniforme sobre o que se fazer com relação a esse decreto dos professores. Mas isso é uma opinião minha, eu não conheço os fatos, né? Então eu acho que, assim, entre aquele que tem razão e aquele que está em dúvida, me parece que prevalece aquele que tem razão, né? E eu não tenho como dar outro conselho, né, para a prefeitura, que é o seguinte: vocês precisam sentar para conversar com os professores, né? Precisam sentar para conversar com os professores. Os professores são servidores públicos fundamentais para o andamento da prefeitura, né? São servidores públicos fundamentais, eles lidam com a população diretamente. Cada casa de Cubatão, Luiz, cada casa de Cubatão tem ao menos um cidadão cubatense que está em contato com o professor. Porque pelo menos um cidadão cubatense estuda em alguma escola de Cubatão. Pedro, vocês estão, que nem diz aqui, seguros agora? Porque a época não estaria seguro. Não, isso é uma opinião. Ele bem disse que é uma opinião dele, que ele não conhece os fatos. Mas ele impetrou 15 ações, né? Ele é autor das 15 ações. Então, ele entrou com a ação, que teve lá uma liminar de que a gente tem que respeitar os 5 anos. Isso daí já foi definido na ata da primeira reunião da comissão que avalia lá a questão das aposentadorias. A questão da ampla defesa também já foi dito desde o começo, que no final de janeiro, começo de fevereiro, a gente faria um relatório preliminar dessa comissão, abre para a defesa individualizada de cada servidor, porque também muita gente acaba sendo pega de surpresa, caiu de boa fé, veio para cá, teve gente que fez a opção, inclusive, de largar outras cidades para trabalhar na rede de Cubatão, acreditando que esses decretos eles estavam cobertos de legalidade. Então, essas pessoas, de fato, é injusto que elas sejam penalizadas
por aquilo que elas acreditaram que estava correto. Elas não têm obrigação de saber se a lei está certa ou está errada. Elas olharam a lei, entenderam que era melhor para a vida delas fazer essa opção. E aí é muito triste quando acontece de uma legislação ser... veja bem, a legislação não foi revogada, ela foi anulada por conta da ilegalidade que havia. Então, a gente tem clareza daquilo que a gente quer, a gente sabe também que a gente não quer prejudicar ninguém, que as pessoas que fizeram a opção vislumbrando uma possibilidade não têm culpa disso. Porém, por outro lado, a gente sabe também que se a gente continuar repetindo a ilegalidade, a gente pode ser condenado e a própria pessoa, a partir do momento que existe uma manifestação de ilegalidade, passa a ser corresponsável e pode ser lá na frente condenada a devolver dinheiro. Então, isso é que a gente tem que evitar, restabelecer a legalidade e criar condições para que as pessoas que fizeram essa aposta, essa escolha, essa opção de trabalhar aqui na rede, elas encontrem eco naquilo que elas almejaram, naquilo que elas pretendiam. A gente tem que criar novas condições para permitir que a pessoa tenha uma aposentadoria boa, mas que de fato ela contribua para que essa aposentadoria aconteça. A forma como estava estabelecida é que realmente não foi a mais correta. Mas eu sou funcionário, sou servidor, não tenho nenhuma intenção, estou lá para ajudar a defender. A grande parte do secretariado hoje é formado por servidores. Então, o canal está aberto. O canal está completamente aberto e a gente sabe muito falta, bem então, o que a gente está falando. É claro que internamente tem posicionamentos diferenciados, tem debates para buscar uma linha de conduta, porém o canal aberto tá permanente aberto. O sindicato pode bater lá na tua porta e você vai atender. Quantas vezes quiser, quantas vezes for necessário. Não é só o sindicato, grupos de professores, grupos... de fato, a gente está aberto a conversar e encontrar a melhor solução para o problema. Marcelo André, faça a sua pergunta, porque já tem, várias perguntas aqui. Berenildo, calma, Berenildo. Não fique nervoso, filho. Deixa só da Simone. Luiz, por favor, eu gostaria que você perguntasse ao vice-prefeito quando voltam as aulas no Centro de Línguas. Minha filha e todos os adolescentes estão ansiosos, seu Pedro, pelo retorno do Centro de Línguas. É lá no Casqueiro ainda? Continua lá no Casqueiro. Vai voltar? O Centro de Línguas parou, claro que parou, porque o professor do Centro de Línguas, ele gozava dos mesmos benefícios do professor da rede, apesar dele não ter as mesmas obrigações dos professores do esporte. Eles passarão a dar mais aulas para comunidades, passarão a atender alunos da rede em troca de abrir mão de algumas situações, alguns direitos que eles gozavam, que na verdade eles não precisavam exercer, porque ele não tem que fazer conselho de classe, ele não tem que estudar, preparar a aula. É diferente a situação dos projetos. O Centro de Língua é um projeto, tinha muitos problemas, e a gente vai reestruturar, a gente vai voltar com o Centro de Línguas, inclusive a gente pensou em ampliar para o Rubens Lara, que a gente foi lá avaliar um espaço lá para poder colocar no Rubens Lara também. O Centro de Línguas vai voltar como um projeto com professores que dediquem o tempo total para poder dar aula. Não dá para ter no Centro de Línguas gente com hora para HTP, hora para HTI, hora para um monte de coisa fora de sala de aula, que na verdade ela não precisa fazer. Então, o Centro de Línguas vai voltar provavelmente a partir de março. E outra coisa, qual foi a prioridade esse ano? Antes de eu ceder professores para outras atividades, preencher todas as escolas. A gente tinha muita escola sem professor, e gente dobrando, e gente ampliando jornada, porque a gente não preenchia a grade. A prioridade desse ano foi preencher a grade, inclusive impedindo o desvio de função de professor que virava parte de equipe gestora, preencher a grade escolar, para garantir que a gente tenha todos os alunos com aulas e depois começar a pensar nos projetos. O Centro de Língua é um projeto que está sendo pensado, já foi conversado, tem inclusive uma professora do Centro de Línguas que me apresentou um detalhamento de uma proposta de um projeto, e a gente vai estar estudando para começar a partir de março. E quando que parou, Pedro, por gentileza?
Centro de Línguas? Parou no final do ano. O Centro de Línguas tinha sala de 3 alunos, 2 alunos, 5 alunos. As pessoas vão desistindo e quem está lá não fazia nenhuma campanha de preenchimento da sala. Então a gente tinha sala que não tinha quase ninguém estudando. Então um Centro de Línguas para atender 20, 30, 50 pessoas não dá. A gente tem que ter um Centro de Línguas que tenha as suas salas completas, que cada vez que alguém desistir, preencham a vaga, que tenha mais... A gente não pode ser relapso nas atitudes. E a gente tem que permitir que mais gente tenha acesso. O Centro de Língua, infelizmente, é usado por poucos privilegiados. A gente vai ampliar a possibilidade de utilização e vai voltar a funcionar com o Centro de Línguas, com certeza. Marcelo André, por favor. Luiz, o Centro de Línguas, eu tive a oportunidade de estudar lá muitos anos atrás e é histórico, viu? Sempre vinham carregando problemas, principalmente os professores. Era professor para cá, professor para lá, entrava professor, saía professor, porque cada um tinha um problema em relação a essa condição funcional mesmo, que eu não sei bem explicar. Sim. Mas historicamente sempre teve problema lá. Quando eu estudei lá, ainda bem que minha classe estava sempre cheia, viu? Eu fiz espanhol, consegui concluir, até fiquei orgulhoso de ter estudado lá, que passei numa prova de Cervantes, num instituto importante em São Paulo. Então, fiquei bem feliz da oportunidade que tive lá. Okay. Eu penso igual o Pedro. Não dá para você ter uma sala com 3 alunos e não dá para se acomodar com isso. Abriu vaga, tem que chamar gente, porque tem muita gente que busca essa oportunidade e às vezes encontra muita dificuldade para encontrar lá. Mas eu queria fazer um outro exemplo. Eu tinha uma amiga, e vai de encontro ao que ele falou. E não é só professor, não. É muita gente da prefeitura. As pessoas vinham para a prefeitura de Cubatão, estou cansado de dizer isso, com a expectativa de uma carreira importante, né? E aí, abandonavam outros projetos em razão da prefeitura de Cubatão, daquilo que ela prometia. E aí, depois, o que é ruim é isso. Essa mudança de regra no meio do jogo acaba atrapalhando bastante. Eu tenho uma conhecida que ela era professora e ela fez concurso para diretora de escola. Ela passou no concurso de diretor de escola e passou a ganhar menos, porque quando era professora dobrava. Brava. E aí depois tive que fazer um remendo para ela, parece que é isso, trabalhar menos, porque não conseguia melhorar o salário dela também. Então tem muito remendo que precisa ser feito na legislação. O importante de tudo é o Lei 22, é isso? Não, eu não sei se é resultado disso, mas acho que o importante é o seguinte, a gente conseguir manter as aulas e avançar nessa discussão. Os sindicatos têm uma mas o Pedro já falou que vai receber uma responsabilidade de flexionar para que a comunidade não tenha as condições. O que é político tem que ser discutido no ambiente político. E a operação não pode parar em razão disso, porque cabe discussão. Então, eu acho que tem que avançar dentro dessa condição aí. São 10h34 da manhã. Juliano Goulart. Eu acho que o Marcelo André colocou uma questão aí que é mesmo um problema aí na área da educação. A gente vê essa disparidade aí, o que está acontecendo, né? Os gestores acabam recebendo menos do que o professor que dobra. E isso criou uma diferença salarial dentro da rede que foi corrigida, me parece, aí com um jeitinho. Né? Jeitinho. É isso que o Pedro estava debatendo, então. Diminui, então, a carga horária do gestor para que ele possa trabalhar menos tempo e aí equipara-se, vamos dizer assim, não é o que acontece, mas subjetivamente, então como você trabalha menos, você acaba ganhando igual ou um pouco mais do que o professor. Quer dizer, esses jeitinhos que vão dando, e se eu me recordo bem, eu acho que o diretor da POSP era o ex-secretário de Educação, não é? Senhor. Pois é, então eu acho assim, cada um que senta lá, dá o seu jeitinho e dá a sua colaboração na interpretação. Então eu posso fazer a pergunta para o Pedrinho dizendo se ele vai ter jeitinho com ele, é isso? Então, é justamente isso que a gente está propondo, Luiz, que acabe o jeitinho e que faça uma legislação clara, que restabeleça o que é justo. O que não dá mais é para a gente ficar fingindo que não está vendo e depois ainda se achar no direito de questionar. É o primeiro que teve oportunidade de resolver e não resolveu. Quem passou pela cadeira, sentou lá e agora fica dizendo que conhece os caminhos do problema. Por que não resolveu quando sentou? Então, assim, as pessoas têm medo de pôr a mão na ferida, têm medo do embate, têm medo de se posicionar e depois se acham no direito de ficar argumentando em favor do errado. Então, tragam tudo. Cada vez que a gente discute isso, alguém fala assim, não, mas tem tal situação que está errada também. Traz tudo para a mesa e vamos corrigir tudo de uma vez. O que não dá é para cada um ficar botando um pouquinho embaixo do braço e falar assim, não, esse problema não vamos trazer porque vai dar...
ou a gente resolve tudo e tem uma legislação... É a proposta que você faz para o sindicato? Claro, não é só para o sindicato. Eu fiz uma reunião nos primeiros 15 dias, quando eu entrei, convidei professores e gestores para uma reunião na Câmara para a gente começar essa discussão. Desde que eu assumi a secretaria, eu estou propondo diálogo, propondo discussão e propondo a revisão da lei. Chega de jeitinho. Jeitinho compromete. É por isso que as pessoas chegam aqui acreditando numa coisa e são enganadas, porque os jeitinhos uma hora têm que ser corrigidos, e aí a pessoa que veio sem saber que aquilo era um jeitinho acaba caindo no conto do vigário. Então a gente tem que largar essa história de conto do vigário e tem que fazer com seriedade, a gente tem que fazer com responsabilidade, rever a lei e fazer o que é correto para que as pessoas tenham segurança naquilo que elas vêm fazer aqui. O servidor já perdeu muito, o servidor perdeu o plano de saúde, porque a prefeitura não repassava, então descredenciou os médicos, perdeu credibilidade. A prefeitura devia 17 milhões de repasse de dinheiro da saúde para a Caixa de Previdência. O servidor perdeu o cartão servidor, queira ou não, tinha gente que ganhava R$2.000, o R$500 do cartão era 25% do salário da pessoa. Então o servidor perdeu muito. Agora, não adianta eu resolver a questão do professor ou do diretor e o engenheiro continuar ganhando muito mal. Cada um achou um jeito de resolver o seu problema. Os fiscais resolveram, não sei quem resolveu. Agora, a grande massa, o 01, só apanha. O cara que carrega o piano está apanhando sem nenhuma molezinha, sem condição de trabalho. Então, a gente tem que olhar pelo total. Então, a gente precisa tirar o que é penduricalho e jeitinho para poder começar a pensar numa revalorização do servidor como um todo. Pedro, presta atenção, já que você falou da questão e pedimos água para você tomar uma água mais tranquilo, presta atenção na Cida Servidora. Bom dia, Raposa. Bom dia, Pedro de Sá. Pedro de Sá, por favor, volta o Ana Costa para o funcionário. Nós precisamos do convênio com o Ana Costa. Bom dia, tá bom? Bom dia, Cida. Ei, Pedrinho. A Cida tem toda a razão. Exatamente é o que eu estava falando aqui. Como é que a prefeitura desconta do salário dos funcionários e não repassa para a questão da saúde? A gente perdeu os hospitais, a gente perdeu os médicos credenciados. Quanta gente vinha fazendo tratamento há anos e o médico descredenciou porque a prefeitura não pagava. Então, restabelecer a condição de plano de saúde, e é separado do Instituto de Previdência, porque a Caixa vai virar instituto, são duas situações independentes, mas o dia que a Caixa resolveu virar um plano de saúde para 12 mil pessoas, nenhum plano de saúde se sustenta com 12 mil vidas dentro do seu escopo. Os planos de saúde têm 300 mil, 500 mil, 1 milhão de vidas. Então, o dia que a Caixa achou que podia virar plano de saúde, a prefeitura deixou de repassar 3 meses, começou a quebrar o plano de saúde. Eu concordo com a Cida, a gente precisa de hospital. Hoje a gente tem um plano SUS, a gente vai para a rede igual qualquer pessoa, e o SUS também tem que melhorar muito, mas a vinda do hospital eu acredito que vai ajudar. Dá para sair esse plano aí, então? A questão de vincular um plano de saúde para o servidor, as atividades do hospital estão bem encaminhadas, e eu acho que é um caminho, porque a gente pode colocar todos os especialistas em consultórios aqui e começar a atender a população e os servidores principalmente. Pode inclusive criar um plano de saúde do hospital com a população, como a Santa Casa tem, como a Casa de Saúde também. A gente tem que criar novas condições para garantir uma saúde de qualidade para o servidor e para toda a população. Então, aquela reunião que teve com o pessoal da Fundação foi sobre isso ou não, Pedro? Eu não participei da reunião, mas esse é um assunto que está na pauta faz tempo. Não participei porque eu tenho... Vereadores participaram, o senhor não? Estranho, mas tudo bem. Não é estranho, não. É estranho. Desculpa, mas é estranho. 10h40 da manhã, quem apoia o Jornal da Cidade, voltamos já. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação, Luiz Roberto. ZYU 797 FM, 92,5 MHz.
No projeto 10 em 1, a sua festa é muito mais. Venha fazer a sua festa conosco. O projeto 10 em 1 tem todas as facilidades que você precisa para realizar sua festa. Espaço Kids com brinquedos eletrônicos. Buffet completo com qualidade que você já conhece. Faça seu orçamento. Projeto 10 em 1. Avenida Joaquim Miguel Couto, 405. Telefone 3372-5026 ou pelo WhatsApp 98180-9290. Projeto 10 em 1, o seu espaço Kids para festas. O programa Jornal da Cidade tem o apoio de ABS Empreendimentos Imobiliários. O seu imóvel com facilidades está na ABS Imóveis. Avenida Martins Fontes, 561. Administração Wagner Moura. Banca do Ivo, há mais de 50 anos, levando a notícia e a prestação de serviços a você. Avenida 9 de Abril, 2081, em frente à Caixa Econômica Federal. CIEM, Escola Politécnica de Cubatão. Há 22 anos no mercado, o CIEM oferece cursos técnicos de enfermagem, meio ambiente e segurança do trabalho. Avenida Joaquim Miguel Couto, 353, no centro de Cubatão. Fone 3361-6065. Colégio Objetivo. Conheça o sistema de ensino do Objetivo. As melhores cabeças estão no Objetivo. Praça Independência 636 e Rua Jornalista Donato Ribeiro, 253. No Objetivo, eu aprendo mais. O programa Jornal da Cidade tem o apoio de Projeto 10 em 1, onde sua festa é muito mais. Espaço Kids e buffet completo. Avenida Joaquim Miguel Couto, 405. Fone 3372-5026. E Clínica Dentária Dr. Edson Cambaúva. 35 anos de qualidade em ortodontia e implantes dentários. Avenida 9 de Abril, 2245. Fone 3361-5220. Essa é a hora de você colocar dinheiro no bolso. Chegou a raspadinha do bingo. Você tem chances de ganhar até 30 mil reais. Compre um bilhete, raspe os números e preencha a sua cartela. Formou um desenho premiado? Ganhou! E tem mais, parte da verba arrecadada vai para instituições de caridade. Por apenas R$10, mais de 30 mil prêmios em dinheiro esperam por você. Raspadinha do bingo, raspou, formou, bingo! ZYU 797 FM, 92,5 MHz. Estamos apresentando Jornal da Cidade. Apresentação Luiz Roberto. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia! Bom dia, 10h44. Oh, meu Deus, tá acabando o programa, tem 16 minutos de programa ainda com Pedro de Sá. Tá quente a coisa aqui, os bastidores logo, em breve. Todos os vídeos dos bastidores do programa na banca do Ivo. Agora você vai ver o amigo do TT. Foi impressionante como é que ele fica aqui no estúdio. Olha, tem várias perguntas aqui. O Paulo tá me perguntando aqui. Pedrinho, como é que você está vendo um fim de uma categoria do servidor público, da Caixa de Previdência? Como é que fica tudo isso, Pedrinho? É o Paulo. Eu não vejo o fim, eu vejo que a gente está resgatando. Na verdade, se a gente fosse do jeito que a gente estava indo... quando a gente chegava na aposentadoria não ia ter dinheiro para receber, não teria como pagar. O que a gente está fazendo de organizar, de trabalhar para poder criar o Instituto de Previdência, a gente está fazendo a lição de casa, como eu digo desde o começo do programa aqui, eu já falei disso. Quem não faz a lição de casa, no final não passa de ano. Se a gente não fizer a lição de casa direitinho a cada momento, ainda mais a gente vendo os exemplos do errado que a gente tem visto, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, que não paga salário, não paga aposentado, não pagou 13º de 2016. A gente botou tudo em dia, a gente pagou 16 folhas de pagamento no ano passado. Então, esse respeito ao servidor, agora a gente está trabalhando para o servidor aposentado e o pensionista começarem a receber no mesmo dia que o servidor da ativa. Então, recuperar uma situação que sempre existiu. A gente vai fazer isso até abril, a gente está com isso resolvido. Então,
Então a gente tem respeito pelo servidor, pela categoria, e a gente está trabalhando para garantir a sobrevivência dessa categoria, que tem muita gente trabalhadora. Claro que tem, em todo lugar tem um ou outro aproveitador, mas a grande maioria é dedicada, com um afago, eles já estão aí mostrando serviço, buscando outras oportunidades. E a gente está trabalhando para que isso de fato aconteça, a população sinta esse benefício. Olha, o Antônio Carlos está dizendo aqui o seguinte: ô Luiz, avisa o Pedrinho que uma médica, a doutora Denise Ferreira, realizava acupuntura na policlínica há mais de 3 anos, desafogando a demanda que estava muito reprimida. Ela fez concurso para acupuntura na prefeitura, passou e não foi chamada. Foi conseguida uma vaga para ela para atender na policlínica, onde estava fazendo um excelente trabalho diminuindo a demanda. Ela e o... está escrito aqui. E o doutor Maurício Aragão. Só que agora tiraram a médica. Pô, e vai aumentar o prazo. Como é que fica? Tiraram a médica porque ela provavelmente estava contratada por alguma OS. Será? E eu não falo aqui. Por isso, então, se ela passou num concurso e não chamaram, arrumaram uma vaga. Essa história é a tal história do jeitinho. Arrumaram uma vaga para ela. Isso. E aí agora mandaram embora. Então provavelmente ela estava por conta de alguma OS, não foi chamada por concurso, puseram pela OS, acabou o contrato e ela foi removida do quadro. Tá. Eu acredito que seja isso. Tem uma questão também da remuneração da acupuntura, se ela é remunerada pela Rede SUS, se ela não é remunerada. Tem toda uma ela é discussão servidora, tá me mandando aqui, olha. Ela é servidora? É servidora. E tiraram e puseram onde? Ela foi aí para que algum lugar, ou ela aposentou. O Paulo está dizendo aqui. A questão é saber, de fato, o que aconteceu. Porque se ela é servidora, ela não foi... A fada madrinha tirou, a secretária de saúde. Ela não foi... Mas ela tirou, mas ela não foi mandada embora. Se ela é servidora, ela foi remanejada para uma outra atividade ou para um outro lugar, outro saiu da policlínica, foi para a unidade básica. Eu não sei o que aconteceu, qual é a situação dessa médica especificamente. Se a coisa está andando, deixa andar, secretária, pelo amor de Deus. Oh, Deus. É verdade, mas precisa ver se estava andando assim, se ela ia todo dia, se ela cumpria a carga horária, se ela estava fazendo o que ela... Porque às vezes a percepção de quem está utilizando, 2, 3, 5, 10 pessoas utilizando o serviço, acham que é uma maravilha. Mas a obrigação dessa pessoa, às vezes, é maior do que aquilo que ela está oferecendo para a população. Então precisa ser revisto como é que está sendo a atividade dela. Deixar claro que eu não conheço o problema e que eu estou falando sobre hipóteses. Sim, sobre o que está sendo falado aqui. Agora, é questão de dar uma verificada por que aconteceu. A fada madrinha mexeu nela. Foi isso que o cara falou aqui para mim. Olha, Pedrinho, o Centro de Línguas volta quando e os alunos que já estão inscritos continuam? O Centro de Línguas deve voltar a partir de março, quando a gente definir quem que vai dar aula no Centro de Línguas e quais os professores aceitam os condicionantes apresentados para a atividade de projeto, porque ele acaba tendo que ficar mais tempo dentro da sala de aula e muitos professores têm carga em outros lugares. Então, essa compatibilização de horário. Agora, claro, quem já estava continua, não tem por que não continuar, tem a lógica de continuar. E provavelmente fazer uma prova para ver novos alunos que possam entrar, inclusive, nas turmas mais avançadas. O que não dá é para ir tendo desistência no meio do caminho e eu ficar com salas com 2, 3, 5 alunos. E aí isso não vai funcionar mais. O professor da rede tem que dar aula para uma amplitude maior para garantir o acesso ao aprendizado ao maior número de pessoas possível. Claro que eu também não vou entupir uma sala de gente. E lá no Centro de Línguas tem inclusive isso, o tamanho da sala ele é pequeno, não dá para colocar qualquer número de pessoas, mas a gente vai retomar e quem estava lá tem direito de continuar. Pois não, Marcelo, vamos lá naquele pique, são 10 para as 11. Dentro de um ambiente político sempre tem essa questão do avanço em relação da articulação. Você acha que o fato de você estar com tantas secretarias tem prejudicado essa tua articulação dentro da educação? Que as pessoas falam, é o multissecretário, e cria alguma dificuldade na tua relação com os gestores de educação que gostariam de ter, por exemplo, um profissional de educação na área, na pasta? Essa história, o prefeito outro dia usou um exemplo que eu achei excelente, ele me reportou. O Serra não era da saúde e foi o melhor ministro de saúde que a gente teve. Eu não sou diretamente da área da educação, mas eu pretendo ser o melhor secretário de educação que Cubatão já teve e vou demonstrar isso durante o ano. A ideia é que
a gente consiga evoluir na formação de cidadãos melhores. Eu não vou nem entrar na questão do IDEB, se é bom, se é ruim, se vai subir. Eu quero formar a gente, eu quero dar oportunidade para que os jovens da cidade tenham atividade esportiva, tenham cultura. A gente está criando um programa de teatro em 7 escolas, por exemplo, que vai permitir expressão corporal, uma nova abertura na cabeça. Então a gente vai atingir 1.200 alunos durante esse ano com atividade de teatro em 7 grandes escolas da cidade. A gente está abrindo centros esportivos para no contraturno os estudantes poderem ir para dentro dos centros esportivos, serem atendidos pelos treinadores e professores do centro esportivo, identificar atleta, criar de novo a oportunidade de formação de atletas na cidade. Então tu está dizendo que o Pita vai voltar? O Pita vai voltar, quando? Provavelmente em maio deve voltar o Pita. A gente está trabalhando para poder voltar a coisas que sempre foram importantes. Resgatar a formação cultural, a formação de atletas e a formação mais completa do cidadão. É um trabalho que eu estou me dedicando integralmente na educação. Claro que tem coisas que eu acabo respondendo, por exemplo, 2 crianças gêmeas colocadas em escolas diferentes. Isso não é uma ação do secretário. Eu até quero que chegue em mim para eu poder ajudar a corrigir e não deixar que aconteça de novo. Mas isso é uma ação de um setor específico. Claro que aconteceu. E aí foram para a rede, falam um monte de coisa. Criança que dizem assim, não tem vaga na rede para você. Isso é uma vergonha, isso é um absurdo alguém dizer. Mas não é o secretário que diz isso. O secretário trouxe 3 conceitos. Diminuir o dinheiro do transporte, pôr as crianças perto de casa, para que quando falta um professor, elas tenham como chegar em casa, não precise ficar esperando o ônibus. Reduzir o custo de transporte para sobrar dinheiro para reformar a escola e capacitar, trabalhar em conjunto com os professores para garantir uma formação melhor para as crianças e jovens da nossa cidade. Esses são os 3 conceitos básicos. Os erros de distribuição, do que está acontecendo fora disso. Por exemplo, a gente vai criar um programa, Luiz, de visitação do Parque do Itutinga, lá do Pilões. Todo dia eu vou levar uma classe da rede para ir lá saber como funciona, criar educação ambiental nas escolas. Então, a gente está criando coisas que a gente não está divulgando, porque assim que elas estiverem funcionando, a própria população vai começar a enxergar que trabalhar com a educação não é só ser professor, na verdade é ter uma visão ampla, administrar a educação. Eu não sou um professor, mas eu fiz curso de administração de empresas, eu sou engenheiro civil, eu fiz pós-graduação em engenharia econômica, eu fiz pós-graduação em gerência de cidades, então, e vivo dentro da prefeitura há 34 anos. Então, eu de fato convivo com os problemas e tenho uma possibilidade de reconhecimento talvez maior do que um educador. Porque a gente teve uma prefeita que era educadora e nem por isso representou resultado na qualidade do ensino. Então, dizer que tem que ser isso, que tem que ser aquilo, não é verdade. Tem que ser comprometido. E os professores têm que ser, e o sindicato tem que ser, e o conselho, todo mundo tem que ser comprometido com o resultado. Tem que parar de fazer penduricalho e fazer remendo para começar a fazer aquilo que é certo e criar oportunidades para os jovens e crianças. Eu pretendo ser, claro que eu posso não atingir meu objetivo, mas eu não entro nas coisas de brincadeira e eu quero ser o melhor secretário de educação que Cubatão já teve. A pergunta final do meu amigo Juliano Goulart, por gentileza, doutor Juliano Goulart. Ele quer ser o melhor secretário. Eu acho que tem tudo para ser, sim, Luiz. O Pedrinho está lá há muitos anos na prefeitura, ele conhece muito do que acontece administrativamente. Eu tive a oportunidade de conhecer ele trabalhando na prefeitura. Eu me recordo, muito jovem ainda, na época que a Secretaria de Educação era chamada de C7, né? A Secretaria de Educação, Cultura, Esportes e Turismo. Passou muita gente boa por lá, muita gente antiga aí do quadro, que hoje está aposentada aí, que ainda está, alguns ainda dão aí até consultoria nessa área. E a gente sabe o que Cubatão já foi nessa área de cultura, esportes e turismo. Foi referência para a região, foi referência para as demais cidades da Baixada Santista. E eu acho que o Pedrinho, ele conhece disso, ele estava na prefeitura nessa época, ele viu como funcionava. E eu fiquei muito contente de ouvir ele dizer que ele pretende resgatar o que Cubatão já foi. E se já foi, Luiz, tem tudo para voltar a ser. Porque estão aí, os próprios públicos estão aí, as crianças estão aí, tem muitos talentos na cidade de Cubatão. A gente tem um METEC, uma escola técnica estadual aí com curso de meio ambiente, 2º grau, que aprovou uma grande quantidade de pessoas, de alunos na rede federal
de ensino superior, na Unesp, em outros cursos. Então eu acho que o Pedrinho está aí no caminho certo. Precisa calma, tranquilidade para as pessoas e principalmente bom senso para as pessoas, para que antes de se ajuizar as coisas, se sentar e conversar. Não dá para a gente ficar jogando tudo. Eu falei isso aqui semana passada. Sim. O brasileiro está com um mau hábito de deixar as questões pessoais dele para ser resolvida por um juiz de direito. Tem que parar com isso. O juiz de direito em Cubatão tem 10 mil processos por ano. O Marcelo André está aqui, não me deixa mentir. Tem juiz em Cubatão que tem 15 mil processos para julgar num ano, Luiz. Isso não tem condição. Não dá para resolver a briga do vizinho, o cachorro que mordeu a criança, o salário do professor, o fulano que assassinou o outro no posto de gasolina. Tudo isso vai parar na cabeça do juiz. Não dá mais, a gente tem que tentar resolver as questões administrativas dentro da administração. Tá bom, Pedro, tem que ser. Primeiro agradecer ao Juliano pelas palavras e dizer, é um advogado dizendo isso. De fato, o que está acontecendo é isso. As pessoas perdem as esferas da base administrativa e querem judicializar tudo. Tem outros caminhos muito melhores. O caminho do diálogo é o melhor caminho. E eu acho que tem umas figuras aí também. A palavra do dia é isso daí, é resgatar as coisas boas que a gente tem e valorizar quem tem muito para oferecer e que infelizmente não tem sido reconhecido. Marcelo André, a pergunta final, por gentileza. Obrigado pela tua presença, meu querido amigo. Não, sucesso pro Pedro nesses embates todos que ele tem aí. Que é ser o melhor secretário. Que tem muita linha para queimar, eu acho que essa frase eu vou colocar. Uma coisa que eu acho que ele está fazendo certo é isso mesmo, colocar a mão... O Pedro fala isso de várias áreas, né? Muita gente, e ele disse mais ou menos igual o presidente Michel Temer aí, pode ser que até que ele não fez um monte de besteira, né? E seja criticado, mas algumas coisas ele chamou para o enfrentamento. E eu sempre digo, Luiz, que a cidade precisa se reinventar. Então não vou nem fazer tanta pergunta, não, desejar sucesso para ele. E acertar é um erro, errar também é uma coisa que pode acontecer, o futuro vai dizer, e desejar sucesso para ele. Sucesso é o mais importante, Pedrinho. Só para terminar, Pedrinho, amanhã teremos a abertura dos envelopes de publicização do PS Central, PS Infantil e UPA. Vai ser plena ou compartilhada? Compartilhada do PS, compartilhada, continua compartilhada. E espero que venham empresas de qualidade que possam prestar um bom serviço. O que a gente precisa melhorar é a nossa fiscalização para garantir um serviço de qualidade. Não dá para a população ficar na fila um tempão. A gente tem algumas propostas alternativas e a gente ainda tem também, não pode esquecer que da campanha a gente falava que algumas UBSs precisariam funcionar até mais tarde para poder funcionar como filtro do PS e da própria UPA, e a gente vai trabalhar para que isso se realize e possa melhorar a qualidade da saúde para a população de Cubatão também. Não tenha dúvida. Pedrinho, como você vê, como servidor público, essa terceirização? O ideal não seria concurso, a Solange? O ideal pode até ser que fosse, o problema é que a gente não tem sobra de recurso para ficar colocando pelo concurso, a gente tem a questão da limitação constitucional de despesa com pessoal, e ainda que não seja computado o repasse que a gente faz para a Caixa, para efeito de despesa de pessoal, o inativo ele não é computado porque é uma transferência financeira ou um pagamento de dívida, mas o custo pessoal da prefeitura é muito alto. E quando você faz concurso, você está sujeito a desvio de função, a uma série de distorções que você não sofre quando você tem uma terceirização. A terceirização te permite substituir, te permite uma série de coisas. A própria critério do estágio probatório nunca foi respeitada. Então, gente que não se adapta às condições de trabalho para poder atender bem a população, não tem nenhuma consequência disso, consolida como funcionário e fica aí 30, 35 anos atendendo mal a população. A terceirização, ela, em parte, melhora esse problema, e principalmente na saúde, onde as distorções são muito sérias e causam dano muito grande, eu não vejo nenhum problema no que está acontecendo. Pedro, eu te dou 1 minuto para tu resumir a minha pergunta. São 2 perguntas em uma só. Primeiro, Pedrinho, agora tem a pergunta do Raposa. Primeiro, Pedrinho, a reforma administrativa, a troca de secretária vai acontecer para o bem dessa administração? Segunda, sem oposição na Câmara, é uma boa, é um barco sem deriva no mar para a administração também?
Luiz, são duas opções que o prefeito está fazendo. A questão de reforma administrativa depende exclusivamente dele. E essa questão da integração, eu acho que a Câmara toda dele, participando, né, do governo, em algum momento é interessante, porque é a questão de trazer para dentro de casa todos os embates que tiver que ter. Eu só acho que isso não pode ser feito de uma forma permissiva, uma interferência que não seja institucional. Eu acho que trazer as reclamações para dentro do governo e ter oportunidade de discutir solução é excelente, não vejo nenhum problema nisso. Agora, toda unanimidade é burra, não? O que eu tenho... mas não existe unanimidade, não existe, Luiz. O fato de estar todo mundo no governo não quer dizer que é unanimidade. Tem uma série de problemas também nas discussões. Bom saber. O que eu quero dizer é o seguinte: a gente está trabalhando e eu acredito muito nos professores, nos servidores, e vejo como foco que a gente tem que melhorar a qualidade do serviço para a população. Então, o fato de eu estar, nesse momento, ocupando 3 secretarias não atrapalha em nada, desde que eu tenha uma equipe comprometida e se dedicando muito. Por exemplo, na cultura, a gente está fazendo um trabalho muito bacana, garantiu o recurso para o Caminhos da Independência, que não acontecia há 7 anos, a gente garantiu o recurso para a Paixão de Cristo, a gente está garantindo recurso para todos os grupos culturais da cidade poderem fazer projetos e apresentar nas escolas. A gente está trabalhando em sintonia com o movimento cultural. A educação é um desafio grande e é o que mais chama trabalho. E o planejamento, que este ano a gente começa a colher frutos de uma política de aproximação com a indústria e com a construção civil. Então, pode ter certeza que a minha dedicação é total à nossa cidade, porque eu quero oferecer para as outras pessoas as oportunidades que eu tive na minha vida. Então, é para isso que eu trabalho e é para isso que o prefeito pode contar comigo. E eu vou continuar me dedicando muito. E dizer que é um prazer estar aqui. Prazer. Lamento que de vez em quando, com a correria de 3 secretarias, eu tenho ficado menos tempo para vir no programa. Mas você pode ter certeza que a gente vai fazer uma agenda aí para eu estar aqui, dar a resposta, falar com a população, porque isso é fundamental para o bom gestor. Então, obrigado pela oportunidade, um bom dia para todos. Obrigado, Juliano, pelas palavras, Marcelo, André. Vocês são pessoas que têm a porta aberta comigo e assim, são amigos, é gente que eu conheci, como o Juliano falou, há muitos anos atrás. Então, mais do que qualquer coisa, a gente está junto para construir uma cidade melhor e para garantir que Cubatão volte a ocupar um espaço de destaque que merece. Um grande abraço, um bom dia para todos. Pedrinho, obrigado aí você, a Tite presente, essa mulher maravilhosa que é a Tite, gente finíssima, que ainda bem que o Pedro tem uma mulher que nem essa, que eu te contar, para aguentar 3 secretarias e o Pedro, só a Tite. Olha, quem está mandando um abraço aqui é o Luiz Carlos e Andrade. Está mandando um abraço aqui pro Pedrinho. Aí ele diz aqui, olha, o dinheiro da Caixa de Previdência, se a população soubesse para que cairiam de costas. O que nós precisamos, Pedrinho, é a volta dos jornais da Biblioteca Central urgente. O povo gosta de ler, mas não tem os jornais na biblioteca. Meu amigo Luiz Carlos e Andrade, vice-presidente de Citracomos, que sábado você está convidado para o jantar em homenagem ao aniversário do Macaé, viu? Se não foi convidado, era bom você ir, viu? Vai ser bom, vai ser lá na Atmas. Promete uma noite loucura, viu, neguinho? O Luiz Carlos, o Luiz Roberto está convidando o cara, você que tem que convidar, Luiz. Nada disso, eu estou te convidando. O Luiz está repassando o convite. É lógico, vou te contar. Gente, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Almir Cachuminha, converse com o Pedro de Sá. Aliás, aqui é um autógrafo teu. Gente, agradeço muito aqui as colocações. Meu amigo Berinaldo mandou aqui umas mensagens. Ô, Berinaldo, eu acho que o momento... Berinaldo aí. Berenildo, desculpa, obrigado, Pedrinho. É muita coisa na minha cabeça. Meu Deus do céu, tanta coisa na cabeça. E, meu Deus do céu, essa agora eu viajei. Eu quero deixar um grande abraço ao professor Berenildo. Tem umas perguntas aqui. Berenildo, você me conhece. Eu acho que o momento não é colocar a lenha agora na fogueira. Vamos deixar essa fogueira baixar. O espaço está aberto para você, como presidente, vice-presidente, é isso? E toda a sua diretoria, e conversar com o Pedro. Essas palavras que você mandou, estão aqui guardadas comigo. Mas vamos agora, com a cabeça mais fria, com mais serenidade, partir para a negociação. Vamos conversar. Converse, vá até o último momento, a última gota do horário com o Pedro de Sá.
e daí depois vamos partir para a briga. Tá certo? Vamos com calma. É isso que eu peço para vocês, professores. Esse diálogo que Pedro de Sá disse aqui, que está em aberto, que a partir de amanhã realmente seja colocado em prática. Muito obrigado, bom dia a todos vocês. Obrigado, meu querido Pedro de Sá, o maior corintiano que eu conheço, mas muito obrigado mesmo a todos vocês. Bom dia, até amanhã com o presidente da Câmara aqui no programa. Associação Imobiliária.